O nosso grupo é o grupo 3 e o nosso tema é a arte de construir e analisar ornamentos, criação e tipos de ornamentos. O nosso grupo é composto pelos integrantes a Aniele, a Bruna, a Carla, o Flávio e o William. Para a elaboração da atividade, nosso grupo fez o seguinte plano de aula, como pode ser visto neste slide, que é composto pelo curso, duração, conteúdos prévios, objetivo geral e objetivos específicos. Decidimos desenvolver essa atividade com alunos do nono ano do ensino fundamental, com duração de 3 horas aula, para alunos que já possuem noções básicas da geometria plana. Nosso objetivo é trabalhar essa interdisciplinaridade, conceitos históricos, culturais e construções de ornamentos. Agora, nosso objetivo específico é reconhecer e construir figuras obtidas por simetria de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho e vincular a representações de ornamentos. A gramática de ornamentos. Isometria ou ornamento. É um movimento rígido num plano que aplica um ornamento sobre si. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ao realizarmos em uma determinada figura ou qualquer figura, sua forma ou tamanho não se alteram. A, a isometria ela pode ser direta ou inversa. Onde podemos encontrar a simetria? Podemos encontrar em ornamentos, em objetos que, mesmo depois de uma transformação, como reflexão ou rotação, sua forma ou tamanho não se alteram. Alguns exemplos de simetria são obras arquitetônicas, vitrais antigas de igrejas, até mesmo na natureza é possível encontrar. A simetria consiste na correspondência ideal do corpo de uma planta ou animal em relação a um centro, um eixo ou um plano. Dessa forma, os órgãos ou partes envolvidas são distribuídas em uma determinada ordem. O famoso desenho O Homem de Vitrúvio, de Leonardo da Vinci, mostra esse conceito de simetria no corpo humano de forma mais concreta, como nessa figura. A simetria na arquitetura passa uma sensação de segurança e estabilidade, além de criar um senso de proporção. Ela começou a marcar presença na Grécia Antiga com a criação da proporção áurea. A simetria surge com uma tentativa de explicar e reproduzir a beleza ideal por meio da racionalidade dos números. O Templo de Partenon, uma das obras mais famosas da arquitetura grega, deixa claro como a perfeita simetria era uma preocupação nas construções erguidas naquele período. A simetria foi amplamente utilizada na arquitetura durante séculos. O Templo de Taj Mahal é um dos exemplos claros também da simetria visivelmente detectável. Na decoração, a simetria aparece com frequência em projetos residenciais. Sua principal característica é a rigidez e o comprometimento com as proporções. Em decorações, designs de interiores, nesse estilo, os móveis e as cores dão a sensação de um ambiente organizado. Então, precisamos estudar alguns movimentos que ocorrem na geometria. O primeiro movimento é o movimento de translação. O movimento de translação nada mais é do que o deslizamento da figura sobre uma reta R. Então, observamos um exemplo. Existe um urso, né, e ele está sendo empurrado, deslizado, e formando uma nova figura. Essa figura é semelhante, exatamente igual à anterior. Então, o que acontece nesse movimento? Todos os pontos da figura, ela se move na mesma distância de uma determinada direção. Então, nada mais é do que a repetição dessa figura em intervalos regulares, como se estivesse, então, deslizando a uma certa distância na mesma direção. Exemplos desse, que podemos observar no cotidiano, são os elevadores, escadas rolantes e os escorregadores. O próximo movimento, que também vai ser estudado nessa parte da matéria, é o movimento de rotação. Um exemplo bem claro que todo mundo conhece é o movimento de rotação da Terra.
Então, a rotação nada mais é do que um movimento em torno do seu próprio eixo, no sentido horário ou anti-horário. É como se fosse a figura dar um giro, né? Então, imagina só. Eu tenho a letra F, né? E ela dá um giro de 180 graus. E aí, o F, então, ficou de ponta cabeça. Assim como o urso, então, ele faz um giro de 90 graus e ele muda a sua posição. E a figura continua igual, certo? Então, a distância ao centro da rotação se mantém constante. E a medida do giro é chamado de ângulo de rotação. Então, por exemplo, o F, o ângulo de rotação é 180 graus. E o do urso, o ângulo de rotação é 90 graus. Outro movimento também estudado e bem utilizado cotidianamente, né? No nosso cotidiano, é o movimento de reflexão. Reflexão é aquilo que acontece como quando estamos olhando no espelho. Então, a nossa imagem é refletida. Então, a gente consegue observar a nossa imagem no espelho. Então, nada mais é do que o espelhamento de uma figura sobre um eixo de simetria. Então, a reflexão é a transformação ou movimento que conserva a distância de um ponto a um eixo L fixo. Este eixo é a mediatriz de cada segmento determinado por um ponto da figura inicialmente correspondente à figura obtida final. Então, as figuras são iguais, então era somente espelhada. O movimento de translação refletida. Então, é a junção dos dois movimentos, né? A translação e a reflexão. Então, é um movimento que combina os dois movimentos, reflexão R com o eixo R e a translação T paralela ao eixo R. Nessas imagens podemos observar que a água cria um efeito de simetria natural. Ela também desempenha um papel fundamental para criar um efeito na composição, misturando arquitetura e natureza. Então dá essa sensação de tranquilidade e beleza. Na matemática, considera 3 tipos de ornamentos: faixa, roseta e mosaico. A faixa ela é compreendida entre 2 linhas equidistantes e ela também pode ser encontrada já na arquitetura antiga, em construções de fachadas, artesanatos, os pisos. E aí, conforme foi antigamente primeiro feita nos artesanatos, aí a indústria, tudo, né, vendo beleza naquilo, levou para o lado da construção, né, de pisos e fachadas. E a simetria que acontece na faixa é a de translação, porque ela vai, né, transladando para o lado. Roseta é uma figura plana, ou seja, ela não é considerada um 3D, não precisa ser 3D. Ela não é considerada tridimensional. Ela possui um centro e tem a mesma simetria de rotação, como se fosse um reflexo, né, criando essa sensação, essa ideia de reflexo devido à translação da rotação com o centro. E é muito legal que você pode encontrar isso também na natureza, né, como essa plantinha linda aqui que vocês estão vendo. A gente também pode tentar fazer isso com um recorte num papel. Olha que legal, né? Fazendo a dobradura. Isso daqui seria quase similar à atividade 1 que vocês vão ver aqui daqui a pouco. O mosaico é uma arte decorativa que era muito utilizada antigamente e vem sendo utilizada ainda ao longo dos tempos, né? Hoje também é muito utilizado nos artesanatos, antes era muito utilizado nos vitrais das igrejas e de casas, né? A técnica do mosaico consiste em transformar materiais fragmentados e tentar unir como se eles fossem um quebra-cabeça. Matematicamente, o mosaico é definido como uma figura do plano que existe 2 translações não paralelas. O mosaico ele também pode ser construído por formas geométricas, né, como triângulo, equiláteros, quadriláteros e hexágonos. M.C. Escher. Entre muitos artistas, M.C. Escher foi um artista gráfico holandês que ficou muito conhecido por utilizar a simetria e a pavimentação nas suas obras para criar ilusões de óticas em seus quadros.
sendo considerado até hoje um grande artista geométrico. Triângulo de Sierpinski e a curva de Cauchy. Além das faixas, rosetas e mosaicos, também é possível construir os fractais, com assimetria. Fractais são objetos em que cada parte é semelhante ao objeto como um todo. Isso significa que os padrões de figura inteira são repetidos em cada parte, só que numa escala de tamanho menor. Alguns exemplos são o triângulo de Sierpinski e a curva de Cauchy. Outro exemplo bem conhecido são os próprios flocos de neve. Plano de aula. Os recursos para essa aula serão tesoura, revista, réguas, compasso, lápis e projetor. A apresentação que pode ser usada também em uma aula online. A organização do tempo de aula será a primeira aula, apresentação do conteúdo e discussões sobre o tema, a segunda, desenvolvimento da atividade 1 e 2, e a terceira, desenvolvimento da atividade 3. A avaliação será contínua através de acompanhamento e verificação do desempenho individual e das dificuldades apresentadas pelos alunos. Considerará a efetiva participação nas atividades propostas, o interesse demonstrado e as conclusões apresentadas. Se as conclusões apresentadas tendem aos objetivos e hipóteses de proposta. Atividade 1. Atividade 1, a gente vai distribuir folhas aos grupos, dobrar folhas várias vezes como se estivesse fazendo uma sanfona ou um leque. Após as dobras, desenhar uma figura em uma das faces e recortar, desfazer o leque. Assim, acabará fazendo com que a mesma figura fique repetindo de forma simétrica. Os grupos depois devem discutir e concluir que tipo de simetria configura a atividade. Nessa atividade, nós vamos fazer uso dos seguintes materiais de apoio: régua, lápis, papel, borracha e compasso. Vamos trabalhar os conceitos de desenho geométrico, dentre eles a mediatriz, a perpendicularidade, retas concorrentes, para desenvolver a simetria na rotação. O ideal seria que nós fizéssemos uso do espirógrafo, aquela régua que tem um círculo no meio da circunferência com buraquinhos, a gente enfia o lápis, porque lá a simetria na rotação sairia pronta já, né? Então, caso haja suporte da escola, né, caso tenha esse material na escola, ou caso o professor já tenha essas réguas, digamos umas 6, né, porque a gente separaria a sala em mais ou menos uns 6 grupos, seria ideal. Ou se o professor tiver a régua e quiser fazer uma vez em cada grupo para demonstrar também, muito interessante. Mas no começo, inicialmente, o ideal é usar régua e compasso somente, porque vai forçar o aluno a fazer uso dos conhecimentos de desenho geométrico, que são conhecimentos prévios, né? Na terceira e última atividade, os alunos vão ter como objetivo formar ornamentos semelhantes ao do Escher. Então, vejamos alguns exemplos dele, né? Que ele utilizou dentanas e mordidas e transformou os quadrados e triângulos em um peixe, no primeiro caso, né? E no segundo, num pássaro. Então, os alunos eles vão ter o tempo suficiente, né, para desenvolver essa atividade, que vai ser de uma aula, para que eles pensem com calma, né, em qual forma geométrica vão usar e qual é o objetivo deles, criar qual animal. E o Escher, qual era a ideia dele, né? Utilizar figuras geométricas que se encaixam perfeitamente uma nas outras, dando continuação. E é algo muito bem pensado, né? Que ele utilizou a matemática e a arte formando essas figuras ornamentais, né? Então, é isso que os alunos devem fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tem algumas de suas obras, né? Que ele formou a partir desses ornamentos, as figuras de elementos da natureza, como por exemplo, os pássaros, os peixes, as flores. Então, os alunos
terão que criar uma pavimentação similar às feitas por ele, né? E identificar, assim, os tipos de simetria utilizadas. É isso na nossa aula de hoje. E até mais.